Marina sempre foi fascinada pelos mistérios do desconhecido. Desde pequena, sonhava em descobrir o que havia além dos limites do físico. Crescendo em uma família de ocultistas, estudou profundamente os ensinamentos de projeção astral, sempre ouvindo que, com prática e dedicação, seria capaz de explorar realidades além do corpo. Certa noite, em meio a uma meditação profunda, sentiu seu espírito se desprender suavemente. Era como flutuar em um vasto oceano de calma, até que algo a puxou com uma força incontrolável. Seu corpo astral foi arrastado por um túnel de escuridão, o ar se tornando pesado e sufocante. Quando finalmente emergiu do outro lado, deparou-se com um cenário apavorante. Ela estava no Vale dos Condenados, um lugar envolto em névoa espessa e um silêncio perturbador. As sombras das montanhas ao redor pareciam se mover, como se fossem criaturas famintas por presas. O solo, coberto por uma mistura de cinzas e sangue seco, emitia um calor sufocante. As almas estavam por toda parte, vagando sem rumo, suas faces marcadas por desespero e agonia. Algumas choravam, outras gritavam, e muitas estavam em completo silêncio, como se já tivessem perdido toda a esperança. Marina observou mais de perto as almas. Elas carregavam cicatrizes profundas, mas não eram apenas cicatrizes físicas. Eram marcas espirituais de outras vidas, onde haviam praticado magia negra, rituais de sacrifício e pactos proibidos. O vale parecia ser um destino para aqueles que haviam escolhido o caminho da escuridão, mas que agora pagavam um preço terrível por isso. À medida que avançava, sentia uma presença crescente, um mal indescritível. Sua respiração tornou-se mais difícil, e um frio gelado percorreu sua espinha. Logo avistou a criatura que controlava o vale e uma entidade aterradora com olhos flamejantes e um corpo de serpente, imenso e envolto em trevas. Scar, o vigia das almas condenadas. Ele as mantinha presas no vale, se alimentando do sofrimento delas, tornando-se mais forte a cada lamento que ecoava. Scar não era apenas um guardião, ele tinha um propósito. O vale não era o fim do tormento para aquelas almas, mas sim uma fazenda de sofrimento, onde o mal crescia e se multiplicava. Cada gota de dor das almas presas ali era usada para fortalecer novos bruxos e feiticeiros no mundo físico, aqueles que ainda estavam vivos e praticavam os mesmos atos sombrios que as almas condenadas. Marina, aterrorizada, tentou se afastar, mas sentiu que estava presa naquele pesadelo. Ela não sabia como, mas sua projeção astral havia se conectado de maneira perigosa àquela realidade. Agora, ela também corria o risco de se tornar parte daquele ciclo interminável de dor. Enquanto vagava, Marina começou a perceber que algo mais estava acontecendo ali. Algumas almas pareciam sussurrar entre si, e ela percebeu que, embora estivessem presas e sofrendo, algumas ainda tentavam resistir. Elas falavam sobre uma possível saída, um meio de escapar do controle de Scar. Mas para isso, teriam que enfrentar a criatura diretamente. Conforme Marina ouvia os sussurros, uma alma se aproximou dela. Seu rosto estava desfigurado, mas seus olhos mantinham um brilho de esperança. Você não pertence a este lugar, disse a alma com uma voz rouca. Mas agora que está aqui, pode ser a única chance que temos de libertação. Marina hesitou, mas algo dentro dela dizia que havia uma verdade naquela afirmação. A alma se apresentou como Amélia, uma antiga feiticeira que havia sido atraída pela promessa de poder, mas que agora se arrependia profundamente de suas ações. Amélia explicou que Scar não era onipotente, ele dependia do sofrimento das almas para manter seu controle. Se conseguissem interromper essa fonte de poder, o domínio de Scar poderia ser quebrado. Juntas, Marina e Amélia começaram a traçar um plano. A única maneira de enfraquecer Scar seria interromper o ciclo de dor e sacrifício. Mas para fazer isso, teriam que persuadir as almas a resistirem ao sofrimento, a não cederem mais à angústia que alimentava o monstro. Marina começou a falar com outras almas, tentando convencê-las de que a dor que sentiam poderia ser controlada. Não era uma tarefa fácil, muitas estavam tão mergulhadas no desespero que sequer conseguiam ouvi-la. Mas, pouco a pouco, algumas começaram a prestar atenção. Era uma tarefa quase impossível, mas Marina sentia que, se ao menos conseguissem enfraquecer Scar, talvez pudessem criar uma brecha para escapar.
No entanto, a criatura logo percebeu o que estava acontecendo. Seus olhos de fogo brilharam ainda mais intensamente, e ele soltou um rugido que sacudiu o vale. As montanhas pareceram vibrar com sua raiva. Scar desceu sobre elas com uma fúria devastadora, sua cauda de serpente esmagando tudo em seu caminho. Marina e Amélia correram, tentando se esconder nas sombras, mas sabiam que não poderiam escapar para sempre. A entidade os caçaria até o fim. Quando tudo parecia perdido, Amélia revelou sua verdadeira intenção e ela tinha um segredo. No passado, havia feito um pacto com Scar, oferecendo sua alma em troca de poder. Mas, ao contrário das outras almas, ela sabia como destruir o vínculo entre ele e o vale. No entanto, isso exigiria um grande sacrifício. Amélia teria que usar a própria essência para quebrar o feitiço que mantinha Scar no controle. Sem outra escolha, Amélia pediu a Marina que se afastasse enquanto ela começava o ritual. Marina, relutante, obedeceu, escondendo-se enquanto Amélia pronunciava palavras antigas, carregadas de poder. O céu se encheu de trovões, e o chão do vale começou a tremer. Scar sentiu o perigo e avançou rapidamente, mas era tarde demais. Com um grito final, Amélia se desfez em uma explosão de luz, e o feitiço que mantinha Scar no poder foi quebrado. O vale começou a se desintegrar. As almas, antes presas e torturadas, começaram a desaparecer, uma a uma, libertando-se da prisão eterna. Marina sentiu uma força invisível puxando-a de volta ao seu corpo físico. Quando abriu os olhos, estava em seu quarto novamente. Ofegante, olhou em volta, tentando processar tudo o que havia acabado de vivenciar. Sabia que aquilo não fora um sonho. O Vale dos Condenados existia, e ela havia escapado por um triz. Mas, ao olhar para o espelho, viu algo que a fez congelar de medo. Atrás de seu reflexo, os olhos flamejantes de Scar a observavam. Ele ainda estava lá, esperando. O ciclo não havia acabado. Se você gostou da história, não esqueça de deixar um like e se inscrever no canal. Aproveite para maratonar outras histórias de terror e mistério que preparamos para você. Também temos um site repleto de novidades sobre esse fascinante mundo do terror. Lá, você encontrará seções sobre lendas urbanas, mistérios, dons paranormais, magia, bruxaria, terror cósmico e muito mais. Além disso, temos áreas com cursos e e-books gratuitos para você baixar. Inscreva-se para ficar por dentro de todas as novidades. Até amanhã para o próximo vídeo. Tchau.